Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos com alegria, debaixo da graça de Deus, o Santo Evangelho desta quinta-feira, narrado por evangelista Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos que o leproso atirou-se aos pés de Jesus e pediu: se queres, pode curar-me. Jesus tocou nele e imediatamente curou, porque Jesus disse: eu quero. Bem, ali aquele leproso estava diante do Altíssimo, diante do Filho de Deus, diante de Jesus, que é o verdadeiro Deus feito homem entre nós. E aí ele se compadeceu daquele leproso, porque naquela época, pessoas que sofriam desta doença, ela era excluída da sociedade, até mesmo da família ela era excluída. Então, ninguém podia tocar naquela pessoa, naquele leproso, porque segundo eles, também ficaria contaminado, era uma doença terrível. Agora, gente do céu, vamos imaginar a gente com uma lepra dessa e excluído da sociedade e até mesmo da família, que é o pior. Quando chega a ser excluído da família, imagina os outros. E era o que acontecia naquela época. Então, todo o pessoal que ficaram e que viram aquela cena acontecer, que sabia daquilo ali, já começava a imaginar que Jesus também era impuro, porque Jesus tocou no leproso. Mas, ao invés disso, ao contrário do que eles imaginavam, então Jesus tocou no leproso. Mas ali estava quem era maior do que a lepra, quem é maior que tudo que possa existir. Não há nada que se possa comparar ao nosso amado Jesus. Ele é o onipotente, ele é o ômega. Então, Jesus é o Senhor de todas as coisas. E ali, aquele leproso, ele teve esta firme vontade, essa fé: se queres, pode curar-me. E Jesus disse: eu quero. Tocou nele e imediatamente a lepra desapareceu. Olha que maravilha. Glória a Deus, Senhor, por o Senhor ter tido compaixão daquele homem e de tantas pessoas neste mundo. E peço-te, Senhor, que o Senhor também, neste momento, tenha compaixão de tantas pessoas que sofrem de tantas enfermidades. É câncer, é o vírus que está aí, agora uma nova onda se propagando, e junto com essa onda, uma gripe também terrível que está trazendo grande desconforto para a sociedade. Que o Senhor tenha piedade da humanidade, Senhor. Perdoe nossos pecados, que tudo isso são consequências de nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe e afaste todo esse mal, coronavírus, gripe, todos os tipos de moléstia, de doença. Afaste essa doença da sociedade, Senhor Jesus. Tenha piedade de vossos filhos. E na verdade, meus amados irmãos,
o nosso mestre Jesus, naquela época, acontecia isso aí, e ele pedia que não contasse. Por quê? Porque não era chegado o tempo dele. Por quê? Se contasse, a notícia se espalhava. Mesmo assim, a pessoa não conseguia se conter e acabava contando para a multidão. Os homens da época, os doutores da lei, ficavam enfurecidos, ficavam com raiva de Jesus, porque na cabeça deles, eles achavam que Jesus tinha vindo para tomar o lugar deles, que eles queriam um Jesus que se aderisse ao modo deles. E não era essa a finalidade de Jesus. Jesus é um plano espiritual. Jesus é o nosso Pai. Ele veio para salvar, curar e salvar todo mundo. Então eles ficavam preocupados. Esse rei vai vir e vai tomar o nosso lugar. Porque, na verdade, eles eram como os políticos de hoje. Mais ou menos a mesma coisa. Então, cada um puxava a sardinha para o seu lado. E tinha os poderosos, aqueles reis, né? Os sacerdotes, aqueles um que podia mais. Que é assim, sempre a corda arrebentou do lado mais fraco, não é assim? Todos nós sabemos dessa história. E até os dias de hoje, esse tipo de coisa acontece, infelizmente. A falta de fé, a falta de amor ao próximo, a falta de consideração. E acima de tudo, o que é pior, o temor a Deus que o povo está perdendo dia após dia. E esse falta de amor, essa falta de fé, de respeito, confiança em Jesus Cristo é que está acontecendo tanta desgraça no mundo. Infelizmente é a palavra desagradável, mas é o termo que a gente usa, né? Porque está acontecendo tanta coisa, meu Deus. Ao invés de acontecer graça, através da nossa fé, acontece o contrário. É doenças e mais doenças, catástrofes e mais catástrofes. Enfim, é uma infinidade de coisas que está levando a humanidade ao fim, ao extermínio, e tudo por conta da falta de fé. Essa é a pura realidade. Então é preciso que nós façamos uma viravolta em nossa vida. Que todos os homens, em todos os quatro cantos da terra, que eles reconheçam que Jesus é o Senhor. Vamos temer ao nosso Deus, observar as suas palavras, seus mandamentos e procurar viver a palavra de Deus para que nós possamos alcançar a nossa salvação um dia. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma quinta-feira iluminada e abençoada pelo nosso Pai. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.